verso 14 até o verso 29 nós vamos ler. Marcos 9, 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com os discípulos. Logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o fora por terra. E ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse a eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Isto é o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé, ou na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de jejum, de oração e jejum. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta hora bendita, eu peço a Ti que Tu tomes este culto nas Tuas mãos, este momento, e fala o nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Toca as nossas vidas, no precioso e glorioso nome de Jesus. Eu oro a Ti. Amém. Amém? Queridos, este capítulo 9 é um capítulo muito importante, e nós temos que ver este acontecimento à luz do que antecedeu a ele. Jesus havia tomado 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e escalado o monte da transfiguração. Diz que o Monte Hermon, que era mais alto da região, e ali no Monte Hermon, com estes 3 discípulos, num dado momento Jesus foi transfigurado. É o Monte da Transfiguração. Ele se tornou em tudo aquilo que ele era em glória. Suas vestes resplandeciam, o seu rosto brilhava. E agora, quando os discípulos olham bem, estavam falando com ele, Elias e Moisés,
ou Moisés e Elias, pela ordem. Moisés era o representante da lei, Elias o representante da profecia. E esse quadro tinha o objetivo de mostrar esse processo de transfiguração, de Jesus revestir-se de glória, tinha um propósito. Com o aparecimento de Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante da profecia. E a finalidade era revelar que em Jesus se cumpria tanto a lei quanto a profecia, que ele era o Messias e que nele se cumpria tanto as profecias a respeito da vida do Messias, como também o que a lei representava em termos da figura do Messias. A lei, por exemplo, o tabernáculo, por exemplo, praticamente está ligada à pessoa de Jesus e ao seu sacrifício. E então foi para isso, para comprovar que ele era o somatório de tudo aquilo que havia sido profetizado, e tudo que a lei havia dito se resumia nele, a transfiguração aconteceu. E Pedro ficou fascinado com aquele momento. E ele disse para os demais apóstolos, os dois outros, Tiago e João: olha, vamos fazer 3 cabanas. Uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus. Mas não fizeram, porque Jesus logo saiu do processo de transfiguração. Mas é interessante que no processo de transfiguração eles ouviram uma coisa: Deus o levou até lá, ele foi até o monte com os 3 discípulos, para de uma maneira bem real dizer quem era ele, de onde ele veio. E lá, quando Pedro queria construir o tabernáculo, veio uma nuvem e os cobriu. E ela representava o tabernáculo. E aí então da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então ali eles entenderam que Deus era o Pai, que Jesus era o Filho amado. E eles desceram do monte, pisando nas nuvens, os 3 discípulos, mas proibidos de falar sobre este fato, até que acontecesse a ressurreição e que Jesus fosse assunto ao céu. Só então eles poderiam falar disso. Mas aí, quando eles chegam ao pé da montanha, está uma confusão terrível lá. E os fariseus estavam vibrando com o que estava acontecendo. Por quê? Porque os discípulos foram desafiados a expulsar o demônio de um menino, e os discípulos não conseguiram. E os fariseus estavam ganhando ponto, porque até que enfim eles encontram motivo de menosprezar a Jesus. Os discípulos ficaram alegres quando viram a Jesus, mas a multidão, olhando para Jesus, correu toda para ela. Havia algo em Jesus. E o texto de Marcos nos diz assim: e logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então interpelou os escribas: por que a multidão voltou para Jesus? É interessante que alguns comentaristas dizem que quando Moisés desceu do monte, que ele foi receber a lei, o seu rosto brilhava. E brilhava tanto que ele, sentindo aquilo, ele pôs um pano, um véu, para cobrir o brilho. E esse mesmo brilho estava presente no rosto de Jesus. E então há uma comparação entre Moisés e Jesus.
semelhantemente a Moisés, o rosto de Jesus também brilhava. Acontece que Jesus não pôs véu, porque esta era a natureza de Jesus. Mas agora, irmãos, quando ele pergunta o que estava vendo, disseram: olha, esse menino possesso aí, o pai trouxe para os seus discípulos, os discípulos libertá-lo, e eles não puderam fazer isso. E é interessante isso, irmãos, porque os fariseus estavam aí esperando que Jesus também não fizesse isso, não tivesse poder. Mas quando o pai do menino vem à presença do pai, de Jesus, trazendo o menino, e o menino vê a Jesus, o espírito dele começa a convulsionar-se terrivelmente. E dizem que aquela convulsão foi para fazer frente a Jesus. Mas Jesus, ninguém pode fazer frente a ele, olhou para o menino e perguntou para o pai: desde quando ele faz isso? Ele fica assim: desde menino. E Senhor, olha, eu roguei aos seus discípulos que expelissem esse demônio e eles não puderam. E Jesus fica irritado com aquela geração. Os discípulos não puderam. Por quê? Eles não tinham poder? Jesus não havia dado autoridade para eles expulsar demônios? Mas por que não aquele? Porque há demônios e demônios. Os demônios atuam por castas. E há castas menos poderosas e há castas poderosíssimas. Há principados e há massa de demônios. Há demônios que não podem ser expulsados de qualquer forma. Exige preparo de quem vai fazer a obra. E os discípulos não se prepararam. E então Jesus confronta o demônio e o ordena a sair. Quando o menino chega diante de Jesus, imediatamente, diz Marcos, agitou com violência e, caindo ele por terra, envolvia-se espumando. Por espumar, alguns acham que aquilo era epilepsia. Mas o demônio fez tudo o que estava ao alcance dele para confrontar Jesus. Parece que Jesus disse: olha, demônio, é preciso mais do que isso, né? E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto me sucede? Desde a infância, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa. Ele já havia passado pela experiência com os discípulos. Agora ele disse: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós. Traz cura, traz libertação para o meu filho. E diz o texto de Marcos que ele falou isso chorando, em lágrimas. Se tu podes. O que Jesus respondeu para ele? A questão não é se eu posso. A questão que temos aqui é essa. Ele diz ao pai do menino: não é questão de eu poder. Jesus diz para ele: tudo é possível ao que crê. Na fé está a chave. Nosso problema é fé. Nosso problema está no crer. Nós estamos aí clamando por uma igreja que opere maravilhas, milagres. Mas qual o problema da igreja? Onde está o grande problema da igreja?
Jesus disse, e ele disse isso para a igreja, que aquele que cresce expulsaria demônios, falaria línguas, seria mordido por serpentes e não morreriam. Tudo é possível, mas para crer. A nossa questão, irmãos, está no crer. Quanto de fé nós precisamos ter? Será que nós podemos ter a mesma quantidade de fé todo o tempo? Ou há momentos que a fé se aguça, que a fé floresce, que nós somos revestidos de algo tremendo, de uma fé tremenda para fazer algo? E que isso não é constante. Diz que o poder que é conferido a nós é de acordo com a exigência do momento. Mas se você está no momento de Deus, se você está operando em Deus, para a glória de Deus, e pronto a fazer o que Deus tem planejado para você, qualquer momento que você enfrentar, você vai ser suprido, você vai ser assistido pelo Espírito Santo, você terá a assistência do Pai para realizar a obra que você foi chamado para realizar. O problema é a gente saber se aquela é a nossa hora. E é interessante, irmãos, que se vocês, por exemplo, no mundo da pregação, é assim, nem sempre eu prego com a mesma autoridade e o mesmo poder, com a mesma fé. É assim com você, Valdemir? Há dias que sou tomado por Deus, há dias que eu trago o sermão para aqui, está aqui, e põe o sermão aqui, Moab, e não falo nada que eu trouxe, porque Deus quer que eu diga outra coisa. E para mim a coisa mais difícil é pregar sermão de alguém, é muito difícil. Por quê? Porque eu tenho que estar no momento de Deus. Qual deve ser a preocupação da igreja com os seus pastores e pregadores? É que eles vivam sempre no momento de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, no kairós de Deus. O tempo de Deus tem mais ou menos intensidade, mas vocês vão saber, eu sei. Então, irmãos, o problema é a gente viver numa dimensão de vida com Deus, não de viver a fé das alturas, mas de viver a fé que Deus exige para que façamos a sua obra. E de acordo com as necessidades do reino, Deus vai nos suprindo mais e mais, de forma que nós podemos ser usados para momentos tremendos na vida e outros momentos menos exigentes. Mas há uma verdade com a qual Jesus mexe aqui, é que com demônios nós precisamos ter discernimento como fazer a coisa, até mesmo conhecer que tipo de demônio está operando. Não temos que bater papo com o demônio não, gente, por favor. O diabo sempre, eu tenho tido experiência de expulsão de demônios, às vezes ele mexe com a gente para a gente perguntar quem é ele, de onde veio, qual é a altura dele, qual é o nível do seu poder. E tem gente escrevendo comentários de demônios nos seus livros e passando para a igreja. E demônio não fala a verdade nunca. Primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é mentiroso. Eu sou poderosíssimo, e ele quer ser tudo o que a gente pensa, né? Quando eu li os livros do, como é que chama aquele que palestrou aqui, pediu policial e tudo? O Daniel Mastral. Daniel Mastral é que tem uns demônios poderosíssimos. Eu nunca vi de onde ele tira tantos demônios com tantos poderes, que há uns que parecem até oniscientes, onipresentes e onipotentes. Tem uma braça, tem outro, e cada um é poderoso que o outro. A coisa não funciona desse jeito. Também, você não precisa saber de demônio, se ele é Chiquinho, Francisco, Pedro ou Antônio. Né? Eu estava lendo.
Eu estava lendo um livro de um psicólogo muito famoso, e ele, tem demônio chamado Zé, né? Tem os apelidos, você não tem? Então, esse psicólogo muito famoso, vocês sabem o que ele fez? Ele nasceu na igreja, deixou de ser crente, o pai dele era pastor, ele não achou o que ele procurava na igreja, você sabe para onde ele foi? Para feitiçaria. Não feitiçaria, ele foi para o demonismo mais pesado. E ele começou a ter contato com espíritos. E os espíritos que trabalhavam com ele, no feminino, uma tal de Salomé, que se comunicava com ele. E tinha um tal de Filemão. E tinha um tal de Elias também. Eram os profetas que falavam com ele, que descreviam o inferno para ele, que o transportava até o inferno. E esse foi um psicólogo famoso, um psiquiatra famoso no mundo. Tinha experiências demoníacas. Nasceu na igreja. Então, irmãos, esse demônio aqui era um demônio que, por sinal, a dificuldade de expulsar qual é? É que ele era surdo. Era um demônio surdo. Você já mexe com um demônio surdo. E era também mudo. Ele só tinha o poder de atormentar. Esse poder que ele revela no menino aí, de força, de levar o menino a cair no chão, a cair no fogo, a entrar na água. Era um demônio desse tipo. E ele faz parte de uma classe especial de demônio. E que Jesus deixa bem claro. Quando os discípulos não puderam, é porque eles não tinham aquilo que era necessário para que expulsasse aquela caça de demônio. Eu já encontrei demônio facílimo. Quando eu estava lá em Belém, pastoreando lá, eu estava decidido a não ser um pastor à moda tradicional mais. Por quê? Porque eu tive uma experiência, quando voltei para Belém, muito interessante. Um dia eu estava pregando no domingo à noite, e chegou um diácono para mim e disse assim: pastor, nós estamos lá no seu gabinete. Eu disse: fazendo o quê? Nós estamos lá com demônio. Até que eu chegue, porque eu só vou sair daqui quando eu fizer o apelo. Fiz o apelo, fui lá. Eles estavam lá, endemoniado pegando na mão de todo mundo lá, e eles fizeram uma roda com o endemoniado pegando na mão deles. E quem diz, irmão, que eles expulsavam o demônio? Eu digo: Pepa, está tudo errado. O demoniado está orando com vocês. Que história é essa? Põe um demoniado no meio. Puseram. Eu não tinha experiência não, gente. Eu nunca tinha expulsado um demônio. Porque eu era de uma corrente batista que cria que demônio é negócio de demonização ou demonismo é problema de parapsicologia. E eu vivia nessa. Fiz até curso de parapsicologia com o maior parapsicólogo do Brasil, que era o Quevedo, Padre Quevedo. E eu nunca mexia com demônio. E eu fui tão feliz que aquele era um demônio manso, sabe? Era um demônio de igreja mesmo, que fica por ali, né? Querendo fama. E eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer? Me usa, Senhor. Eu não sei como entrar nem sair, mas que eu saia bem, Senhor. E não entre tão mal também. Tem misericórdia. Eu orei antes de entrar lá. Quando eu cheguei, vi o quadro de passo o demônio para o meio. Agora vocês deem a mão. Agora eu vou falar com ele. Graças a Deus. Eu dei uma ordem só. Em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador, sai dele, vai embora e não volte mais. Rapaz, opa! Eu digo: aleluia, funcionou. Mas foi o único demônio, irmão Abner, que eu expulsei em 27 anos. Aí você me convida para Brasília. Sabe o que você me deu aqui? Endemoniados. Eu passei os 3 primeiros anos aqui sofrendo, expulsando demônio todo o tempo. Havia endemoniado de todo jeito. Demoniado que saltava de cima da casa, endemoniado que andava debaixo das cadeiras, endemoniado
que foi endemonizado lá num centro espírita, lá em Goiás. Eu nunca expulsei tanto demônio. Endemoniado com força gigantesca. Eu trabalhei com uma mulher que pegava um guarda-roupa de 4 portas e jogava assim. O guarda-roupa ia de um canto ao outro da sala, do quarto, derrubando tudo, quebrando tudo. Nunca expulsei tanto demônio. Gente, foi uma experiência dolorosa na nossa vida. Naquele tempo, olha, a coisa ficou feia lá em casa. Uma noite acordamos com Dona Juracil, o Davi e a Cláudia andando dentro da casa e conversando. Eu acordei, Neuza, o que você está vendo? Ela diz, vamos lá ver. Cheguei lá os 3. Pai, você ouviu? Eu digo, eu não ouvi nada. Ouviu, Neuza? Também não ouvi. Pai, nós tínhamos uma cristaleira dessa. Hein? Uma arca bem grande, pesada. Eles disseram, cheia de louça. Eles disseram, pai, essa arca caiu. Nós ouvimos tudo cair e quebrar. Cadê? Não tem nada no chão. Ele disse, tá bom, eu já sei o que é. Outro dia os gatos pegaram uma briga que a Neuza não conseguiu separar 2 gatos que eram irmãos unidos. Os gatos quase se mataram e ela dava vassourada e os gatos nem aí para ela. Eu estava aqui na igreja expulsando demônio. Era demônio em lésbica, demônio em gay, que demôniozinhos enjoados. Mas eu passei 3 anos, irmãos, havia noite que eu sentia ele soprando no meu ouvido. Eu acordava, sai para lá, me deixa dormir. Era uma angústia. Aí eu aprendi tanto que eu disse, agora eu não vou expulsar mais demônio. Vinha, pastor, não vou, não quero agora, por hora não. Então ele está aí. E temos demônios de várias castas. Aí Jesus comanda e ele sai. O menino é curado e Jesus é glorificado. O que nós sabemos é que Jesus tem poder, não só de curar, mas de libertar, de fazer do endemoniado uma nova criatura, daqueles que vivem sobre a administração diabólica, novas criaturas, sem domínio, sem autoridade do inferno. Ele tem poder de curar também. O que nós precisamos é viver o momento da fé, que Jesus exige que nós façamos isso. Aí perguntaram para Jesus, por que os discípulos chegam em particular e perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos? Ele diz para eles, é porque esta casta não sai, a não ser com oração e jejum. Barriga cheia não permite que esse demônio saia. Isto, Jesus quis dizer o quê? Que eles precisavam estar preparados. E, irmãos, todo crente precisa estar preparado. Essa mensagem tem um propósito. Hoje nós estamos vivendo um tempo de movimentação espiritual maligna muito intensa. Você tem muita gente trabalhando com você que é endemoniada e você nem sabe. Lá na sua repartição você vai encontrar isso. Uma vez alguém da igreja trouxe um rapaz aqui de uma repartição aí, que trabalhava com coisa indígena. Aquele homem estava atormentado por um espírito de um pajé terrível. Trouxe aqui para eu expulsar. Eu digo, você é evangélico? Não sou não, mas eu creio em Jesus. Eu creio como? Eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu digo, não basta. Você sabe que o diabo crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele já confessou isso, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Só funciona quando Jesus é o seu Salvador. Não, mas eu quero como meu Salvador. Tá bom. Eu disse, olha, e se você não se converter, não tem remédio não. Eu posso até expulsar e você aqui, mas daqui 2, 3, 4, 5 dias ele volta outra vez. Demônio de pagelança. Já trouxeram os feiticeiros aqui para expulsar demônio.
Eu me neguei, eu digo, não vou, porque o feiticeiro me disse que não queria deixar o preto velho. Eu digo, então também eu não vou passar Jesus para você, que não adianta. Já preguei para você. Não, pastor, mas ele está me atormentando, o pretinho velho está me deixando. Eu digo, ó, não tem pai de santo, não tem nada disso. Eu não vou expulsar, porque eu não quero trazer um tormento maior para você. E não expulsei. Quem trouxe esse camarada aqui? A irmã Edina, que morava ali e que saiu de lá. Eu disse, não vou expulsar, rapaz, você vai me desculpar, mas eu vou piorar o seu quadro. Eu expulso um, eu expulso o Zezinho, aí depois vem Iemanjá, vem 7 encruzilhadas, vem Zé Pilintra, vem Tranca-Ruas, vem 7 cruzes. Eu não vou fazer isso com você, pode ir para casa. Mas pastor, eu digo, só se você aceitar Jesus. Quer? Eu vou apresentar. Não, não quero, porque o preto velho é que eu ganho dinheiro com ele. Então vá para casa e se converta, ou se ficar com o preto velho, o seu destino você já sabe qual é. Ele diz, eu sei, mas eu não posso ficar sem o dinheiro da minha família. Pronto, vai embora. Eu expulsei demônio. Irmã Edna, perdão, mas não posso libertar esse moço, porque eu liberto aqui, ele sai ali, o demônio vai pegá-lo outra vez. O negócio da casa vazia, né? Que o demônio anda por aí, não tem onde repousar, ele volta, encontra a casa limpa. O que ele faz, Ednei? Ele faz o quê? Traz mais 7 piores do que ele. E aí, como é que chama o segundo estado desse camarada, Pedro? Pastor. Pior do que o primeiro. Então não dificulte a coisa. Ah, vou trazer meu pastor para expulsar esse demônio. Não me leva, não. A menos que o sujeito se converta. Então faça-o converter e depois me leva. Aí eu vou. Mas então, irmãos, Jesus libertou este homem. Há muita coisa que a gente está dizendo que é doença, mas não é. É um demônio que está atormentando. Tem demônio de enfermidade. Alguém outro dia me disse, pastor, tem um demônio de câncer aí que é um negócio. Eu digo, é mesmo? Tem demônios que provocam enfermidades, loucura, imoralidade. Nesta área nós temos muitos. Tem uns que transformam homem em mulher, mulher em homem. E mexemos com tudo isso no nosso mundo. Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás disso. E então a igreja precisa estar preparada para isso. Nós queremos ver milagres, maravilhas, então se preparem. Vamos ser uma igreja de poder. Amém? Quem precisa de libertação aí? Quem quer ser livre? Acha que está preso? Vamos ficar de pé. Vamos levantar a nossa mão. Vamos orar. Digam comigo, Senhor, eu sou teu. E Senhor, eu te celebro, porque tu me livraste do domínio das trevas, quebraste o meu jugo e me deste o teu fardo suave, e o teu jugo também suave. Eu te agradeço, Senhor, e nesta hora eu me coloco nas tuas mãos e peço-te, Senhor, que tu me equipes para a obra de um novo tempo da tua igreja. Eu sei, Senhor, eu tenho certeza e até mesmo profetizo hoje que a minha igreja, que é tua igreja, vai entrar num novo tempo. E eu quero que tu me uses para ser um instrumento de poder nas tuas mãos. Eu quero aprender, eu quero ser usado por ti. Fala ao meu coração. Agora, se há alguém aqui que precisa de libertação, diga comigo, Senhor, eu preciso ser livre.
Eu sinto algumas áreas da minha vida em que sou administrado, na área do ódio, da ira, da amargura, da falta de perdão. Senhor, toca a minha vida, não deixe que o inimigo tome posse de mim, mas liberta-me, cobre-me com teu sangue e renova-me, restaura-me, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quem quiser.